Pessoal do Canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rilgley Fagundes, hoje é dia 16, eu li 20 ali, aí já foi por... Hoje é 16 de julho de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Senador denuncia, presta atenção, denuncia ação comunista contra o governo Bolsonaro. Gente, tem um vídeo, não dá para mim passar o vídeo inteiro, mas vou passar um trecho do vídeo para vocês, tá? Bom, vamos à matéria? Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você gosta do nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos lá. Aos 83 anos de idade e com quase 38 anos de vida pública como deputado federal, o senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, conhece como ninguém os bastidores da política. Inclusive, ele participou da Assembleia Constituinte em 1988. Para aqueles que não sabem, a Assembleia Constituinte em 1988 foi a que criou a nossa Constituição brasileira, ok? Ela é quem ali foi ali onde nasceu. Para quem ainda insiste em dizer que comunismo é teoria da conspiração, não deixe de ver esta entrevista exclusiva do senador à TV do Jornal Cidade Online. Com toda a sua experiência, Harold de Oliveira ressaltou alguns trechos aqui rapidinho. Durante esses 13 anos de PT e lulopetismo, houve um aparelhamento do Estado, com o estabelecimento de pessoas, de instituições, de conselhos, etc. Todos focados na divulgação e manutenção da implantação de um sistema totalitário comunista marxista no país. A eleição de Bolsonaro deu um cavalo de pau, mudou o rumo, estamos agora nesse confronto. O senador destacou que vivemos um período de confrontos ideológicos entre as ideologias de esquerda, marxista e socialistas, e o ideário liberal e conservador, porque, segundo ele, os liberais não têm ideologia, têm ideário de defesa da vida, da família, das tradições histórico-culturais. Existia um processo longo no passado de aparelhamento ideológico do Estado nos últimos governos da esquerda, e hoje estamos sofrendo esse reflexo, evidentemente. Essa CPMI de fake news segue no mesmo sentido. O Supremo instaurou um inquérito de fake news. Isso tudo é um esforço coordenado no sentido de controlar a liberdade na internet, de acordo com os modelos totalitários da China, da Rússia, Cuba, Coreia do Norte, ressaltou o senador. Para o senador, o silêncio do Congresso Nacional é preocupante. Harold de Oliveira revela que vê com preocupação o avanço do STF no Poder Executivo e Legislativo. Fui constituinte e debati todas estas questões que estão na Constituição brasileira. Estou muito preocupado. A independência e a harmonia dos poderes estão ficando abaladas pelo ativismo político, tudo direcionado contra o Poder Executivo. O silêncio do Congresso Nacional é preocupante, uma vez que o Senado é responsável pela manutenção do equilíbrio entre os poderes, afirmou. Bom, ele fala ainda do Covidão, né? Covidão vai revelar mais roubos. O senador comentou ainda sobre os absurdos cometidos por governadores e prefeitos durante a pandemia. Impediram o presidente de coordenar unitariamente, a nível nacional, o controle da pandemia. Só cabe ao governo colocar dinheiro e mais de 5.500 cabeças decidem os absurdos jurídicos para controlar pessoas, cometendo abuso de autoridade, prendendo, dando tiro, cometendo uma tortura psicológica nas pessoas, levando pânico e medo. Isso é um absurdo. Tudo com o objetivo de criar pânico e criar razões e motivações para receberem mais dinheiro, para roubarem mais, como o Covidão está demonstrando e vai prosseguir. Extensão do que foi feito no nos governos da esquerda, que devastaram as finanças públicas do país. Bom, vamos aqui à entrevista. Eu vou passar parte dela porque ela é longa, gente. Senão, tá? Fiz um resumo. A gente já começa falando a respeito do projeto de lei 2630, conhecido também como Lei da Censura. Ele foi aprovado no Senado por 44 votos a 32. O que pode ser feito para preservar a liberdade de expressão? Olha, a verdade é que nós vivemos um período de confronto ideológico. As ideologias de esquerda, marxistas, socialistas, com
como o ideário liberal, porque os liberais não têm ideologia, têm ideário. Ideário de defesa da vida, da família, das tradições históricas, culturais, isso que compõe o ideário conservador. Então, nesse conflito, evidentemente, existiu um processo no passado longo de aparelhamento ideológico do Estado nos últimos governos da esquerda. E hoje nós estamos sofrendo esse reflexo, evidentemente. A CPMI, por exemplo, das fake news, foi instaurada falando de fake news. Esse projeto de lei de fake news segue no mesmo sentido. O Supremo, o Supremo instaura um inquérito de fake news. Isso tudo é um esforço coordenado, que a gente sente que é um esforço coordenado, no sentido de controlar a liberdade na internet. Esse é o meu pensamento. Eu costumo dizer que, com o nome fantasia de combate à fake news, existe um movimento para controlar a internet dentro de acordo com os modelos totalitários do tipo da China, da Rússia, de Cuba e de outros. Eu venho falando Coreia isso. do Norte, enfim. Esse é o meu pensamento. Venezuela também. Inclusive, nós vimos recentemente que uma ativista foi presa, né, a Sarah Winter, teve também um jornalista preso. Oswaldo O Brasil Stack. parece estar indo por um caminho perigoso, né, senador? Quem que está aplaudindo isso? É muito triste isso, porque a gente percebe que existe um ativismo político muito grande na parte do judiciário, no caso, inclusive, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse ativismo anda no mesmo sentido de tentar controlar a liberdade de expressão das pessoas. E aí são cometidos, salvo o menor juízo, a minha avaliação pode não estar correta, mas abusos de autoridade, com medidas que às vezes sinalizam para ilegalidades, para direcionamento político. Recentemente, prenderam um jornalista, o Eustáquio. Quer dizer, o maior absurdo que pode se imaginar, afinal de contas, ele está exercendo a profissão dele, ele é um jornalista investigativo e, no entanto, foi preso. Tem um sentido intimidatório também nesse tipo de ação da justiça. Como que o senhor tem visto as ações do STF avançando no Executivo, no Legislativo, extrapolando suas funções? Com muita preocupação. Eu sou um parlamentar que tenho 37 anos, vou fazer 38 anos de mandato consecutivos no Congresso Nacional, fui constituinte, debati na época todas essas questões que estão contidas na Constituição brasileira. Estou muito preocupado. A independência e a harmonia dos poderes estão ficando abaladas, volto a insistir, pelo ativismo político, porque é tudo direcionado contra o governo, contra o poder executivo. E me preocupa muito também o silêncio do Congresso Nacional. O silêncio do Congresso Nacional é preocupante, uma vez que o Senado é o responsável justamente pelo controle, vamos dizer assim, mas esse termo não é adequado, mas pelo controle da manutenção desse equilíbrio entre os poderes, agindo no Supremo. Nós temos condições de fazer CPIs dentro do Senado para ações, desvios de conduta de ministros do Supremo. Nós temos condições de impedir ou iniciar processo de impeachment, que tem vários já na fila para serem feitos para ministros do Supremo, e nada disso é feito. Nem sequer pronunciamento. Nós estamos vivendo uma interferência que todas as pessoas estão sentindo, não precisa ser jurista. E pediram o presidente de coordenar unitariamente a nível nacional o controle da pandemia. Só cabe ao governo colocar dinheiro. E mais de 5.500 cabeças decidem os absurdos jurídicos para controlar as pessoas cometendo abuso de autoridade, prendendo, dando tiro, enfim, uma tortura, inclusive, cometendo uma tortura psicológica nas pessoas
levando pânico e medo e intimidando as pessoas. Isso é um absurdo. Inúmeros municípios e governos agiram dessa forma e estão agindo ainda. Tudo com o objetivo aí, é minha opinião, o objetivo de criar o pânico, de criar razões e motivações para receberem mais dinheiro, para roubarem mais, como o Covidão está demonstrando em vários governos e vai prosseguir. Roubalheira pura, extensão do que foi feito nos governos da esquerda, que devastaram Lula as finanças públicas do país. Ministro Edson Fachin, ele propõe que o abuso do poder religioso leve à cassação de mandato. Qual a sua opinião sobre isso? Existe uma perseguição aos cristãos? Olha, que existe discriminação religiosa, sempre existiu. Nós já vivemos isso no passado. Eu sou evangélico, a gente sente essa questão da discriminação. Hoje ela é menor porque os evangélicos no Brasil, eles hoje representam 1/3 da população. Então, aí o buraco fica um pouco mais embaixo, porque a população é numerosa e tem um pensamento unitário, tem uma causa única, suprapartidária, supra-ideológica. Então, isso realmente contém. Mas o senhor ministro Fachin, ele sempre foi bem relacionado com os presidentes da esquerda, luso-petistas. Então, ele naturalmente deve ter um pensamento nesse sentido de coibir. Agora, abuso religioso, eu não vou falar nisso, isso é um absurdo que pode existir. Isso é cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade de ação das pessoas. É abuso de autoridade, sim. O comunismo, ele avançou muito nos últimos anos. Tem até bancada parlamentar, participação em do Brasil. Dá para reverter isso ou já somos um PCdoB chinês? Olha, na realidade, isso não é de hoje, né? Nós tivemos um regime militar, logo após o regime militar, onde houve uma luta, um confronto, onde as ideologias de esquerda, os comunistas tentaram tomar o poder no Brasil e foram impedidos pelos militares, e depois houve uma anistia geral e restrita. Essa anistia permitiu o retorno de todos ao Brasil. Esse foi o erro. Auto-exilado, porque no Brasil nunca houve banimento. Os auto-exilados voltaram nos anos 80, aí houve abertura política, assumiram o governo e o PT se juntou com o Fidel Castro e com outros mandatários ditadores, todos comunistas, fizeram o Foro de São Paulo em 90. O Foro de São Paulo estabeleceu uma regra de comportamento. Essa regra de comportamento foi seguida passo a passo. Nesse milênio, no começo, o PT assumiu o governo dentro do próprio pensamento gramscista de chegar ao poder primeiro e depois transformar esse governo, esse Estado, num Estado socialista comunista. Então, durante esses 13 anos de PT e do petismo, houve um aparelhamento do Estado. O que é o aparelhamento? É o estabelecimento de pessoas, de instituições, de conselhos, etc., todos focados na divulgação e na manutenção da implantação de um sistema totalitário comunista marxista no país. Isso aí. A eleição do Bolsonaro deu um cavalo de pau, mudou o rumo, e nós estamos agora nesse confronto. Esse aparelhamento se manifesta quando pode e sempre, claro, contra o governo. É por isso que existe essa reação ao governo Bolsonaro, para não deixar que o governo ande, que avance. Primeiro era a ideia de tirarem o presidente do governo. Isso não vai prosperar, ele foi eleito democraticamente. Agora é desgastá-lo, o esforço deles é desgastá-lo para voltarem ao poder em 22. E essa vai ser a nossa grande disputa política que faremos democraticamente. Mas, infelizmente, por trás disso tudo, existe o ódio, existe a vindita que vai se manifestando a cada dia. E é claro que de todos os órgãos existe esse aparelhamento. E esse aparelhamento ele se manifesta. É o que nós estamos vivendo hoje, é um confronto. Mas nós temos a certeza de que quem tem a verdade e a justiça vai vencer. Nós vamos vencer essa parada
E a nação brasileira vai desfrutar em dias muito melhores e vai preservar as suas liberdades individuais e coletivas, enfim, tudo aquilo que está previsto na Constituição. E a Constituição é instrumento para isso. O senhor acha que pode haver uma possível perseguição ao que chamam de ala ideológica do governo, no caso dos conservadores? Olha, eu diria que é um confronto. Evidentemente, quem vencer esse confronto vai procurar anular politicamente as forças contrárias. Quais serão os instrumentos que serão usados, nós não sabemos. Mas nós já vimos esse filme em outros países. Nós já vimos isso bem perto, aqui em Cuba. Cuba eram os adversários dos comunistas em Cuba foram para o paredão, né? Então, a situação é essa. Na Rússia, a implantação do comunismo levou à eliminação de uma geração de sei quantos, de 20, 30 milhões de russos. Na China, somando China e tudo, mais de 120 milhões de pessoas foram sacrificadas ou foram exterminadas para que o comunismo se implantasse. Então, essa é uma realidade, nós não podemos perder, né, de foco. Mas nossa luta aqui no Brasil é diferente, o país é um país muito grande, nós temos 210 milhões de habitantes, nós somos conservadores históricos do Ocidente, nosso ideário conservador vem de muito longe, vem da história dos romanos, vem da história do cristianismo em Roma e em todos os recantos romanos. Nós somos conservadores. Senador, o que o senhor espera dessa pós-pandemia da retomada? Não dá para ficar esperando a esquerda pautar o jogo político o tempo todo, né? Não. Infelizmente, a esquerda, somada aos inocentes úteis, né, os isentões, né, faz um grupo grande que está buscando pautar essa caminhada. Agora, essa é uma situação que nós estamos vivendo uma situação de defesa da vida por causa dessa pandemia. Mas, simultaneamente, nós temos também que pensar que precisamos defender a vida da fome, que virá logo em seguida, se nós não recuperarmos imediatamente a atividade econômica, que já foi, digamos assim, desmontada, milhares de empresas quebradas. Bom, gente, o vídeo é longo e eu vou parar por aqui, né? Depois, vocês querem saber o resto, dá um pulinho na descrição do vídeo para acessar aí o restante da matéria lá. Agora, vale a pena você assistir tudo, vale. E tudo que ele fala ali faz todo sentido, né? Eu já, em outros vídeos aqui, já falei um pouco da história de Cuba, já falei do Panamá, né? Quando o Emanuel Noriega assumiu ali assumiu o poder, né? De que maneira que ele conseguiu. Então, você vai vendo que todo o sistema que a esquerda veio arquitetando leva para um caminho só. O STF está aí aparelhado, né? Você procura encontrar ali nomes que você diga assim, esses aqui têm bagagem, e é difícil, né? Você tem ali de tudo um pouco, advogado de porta de cadeia, você tem advogado de sem terra, de movimentos, você tem advogados de partidos, você tem de tudo um pouco ali, né? Enfim, então tá aí, gente. Vamos esperar para que o comunismo não venha dominar o nosso país, porque senão o Brasil tá perdido. Canal Brasil Notícias. Força, presidente.